Paz, meus irmãos, tudo bem? Deus abençoe a todos. Quero compartilhar com os irmãos hoje o que está em Lucas 18, versículo 1 e diante. Diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas, depois disso, disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar. E disse o Senhor: Ouviram o que diz o juiz injusto? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele, de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus irmãos, essas palavras de Jesus, essa parábola nos serve para responder essa pergunta óbvia, cuja resposta é óbvia, que Deus não fará com seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, a justiça? A resposta óbvia é sim. Jesus, ele está deixando claro que o Senhor se importa conosco, e até mesmo nós, né, se a gente for comparar com esse juiz injusto, que foi a própria comparação que o juiz fez, nós também acabamos fazendo justiça, né, às pessoas só para ficar livre. Mas nosso Deus, ele é por amor, ele ama os escolhidos. Então, a primeira pergunta a fazer é assim: quem são os escolhidos? Então, o primeiro ponto que eu quero dizer: você é um escolhido quando você respondeu positivamente ao chamado de Deus. Então, o Senhor amou o mundo todo, ou seja, o chamado do amor de Deus é para todo mundo, mas aquele que crê terá a vida eterna. Então, aquele que ouviu o chamado, aquele que respondeu positivamente ao chamado de Deus, a esse amor de Deus, esse é escolhido. Não tem nada a ver com mérito, tem a ver com resposta. Então, você é um escolhido. Você respondeu quando você ouviu a palavra, você falou assim: eu quero realmente servir a Deus, eu vou buscar o Senhor. Então, você é um escolhido. E se você, sendo escolhido, clama ao Senhor e permanece clamando, pedindo ao Senhor que faça justiça, certamente o Senhor fará justiça. Ainda que pareça tardio aos nossos olhos, não, o Senhor diz que depressa vai fazer justiça para nós. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que nós somos escolhidos e Deus vai ouvir o nosso clamor. E nós precisamos clamar dia e noite, sem cessar, sem desanimar. O pastor não cansa de dizer isso aqui. A oração não tem limite, né? Nunca vai ser demais. Busque orando e clamando ao Senhor pela justiça, porque o Senhor vai atender as nossas orações. E só para complementar, o clamar tem um jeito certo de clamar, tem um objetivo, uma motivação certa para clamar, que é o que fala Tiago, lá no capítulo 4, eu vou ler aqui para os irmãos, diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Então, primeira coisa, muitas vezes nós não temos porque não pedimos. Versículo 3. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastar com seus próprios desejos, com seus próprios deleites. Então, outro problema é pedir errado, pedir com a motivação errada, pedir para simplesmente satisfazer os nossos próprios desejos. E quando nós vimos ali em Lucas 18, o Senhor fala: clama ao Senhor pela justiça, pelo que é justo. E aí o Senhor vai prontamente atender. Então, o Senhor deixa claro para nós que nós precisamos entender que todos nós somos escolhidos dele desde o momento em que cremos e que respondemos positivamente ao seu chamado. Segundo, que nós devemos insistir em pedir ao Senhor, mesmo que Ele saiba o que nós vamos pedir. Este ato de clamar, de insistir, de permanecer clamando ao Senhor, demonstra a nossa confiança nele.
demonstra que nós realmente temos Ele como Pai, né? E é isso que nós demonstramos a nossa filiação a Deus, nós pedimos a Ele. E, por fim, vamos pedir aquilo que é justo, vamos pedir realmente que o Senhor venha e faça justiça. Faça justiça, Senhor, neste lugar. Faça justiça a mim. Concede, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para os seus filhos, porque eu me coloco como filho. Amém? Que você possa ter esse entendimento e buscar ao Senhor sempre, em nome de Jesus.